E aí eu até tava falando que eu vi uma live que os dois fizeram no Instagram, onde eles falavam exatamente sobre isso, afinal, bilionários não deveriam existir. E eu falei, eu gostaria de começar um pouquinho antes, né? Porque no Brasil a gente tem essa crença de que ser rico é ruim. Estar rico é porque esse momento, né, esse status significa que você ou é uma pessoa ruim, ou você passou a perna em alguém, você fez alguma coisa de ruim para chegar ali e para ganhar dinheiro. Então, acho que a gente podia começar falando um pouquinho sobre isso. Bom, eu vou deixar a palavra primeiro com a Renata. Vai, Rê. Porque aqui são os convidados que mais falam, viu, Renata? Ah, é? Mas, pô, então a gente faz um bate-bola bacana. Eu tava vendo a nossa live já faz até que um tempinho, né? A gente passa rápido o tempo. Mas acho que começar com esse ponto é bem importante, Malu, porque acho que a crença limitante de que você ganhar dinheiro é feio ou é errado também acaba deixando as pessoas com dois problemas. Um, de olhar para o que as outras pessoas conquistaram, e se for uma conquista muito grande, como é o caso de 1 bilhão, pode ser de reais ou de dólares, mas vamos falar de bilhão de dólares, né? Porque internacionalmente falando é que importa. As pessoas acham que isso é muito feio, é muito errado e que só vão chegar lá porque tiraram de alguém, né? Então, o primeiro ponto é ver que economia não é jogo de soma zero. Eu e o Bruno, a gente fala disso o tempo inteiro, mas precisa ser repetido, óbvio, toda hora, porque na escola, e eu recebo muitos materiais de mães e tudo, isso já acontece. Mesma. Eu já vi livro didático, e isso tá na internet, inclusive, você via lá, capitalismo, eram os funcionários tristes trabalhando, e do lado, socialismo, né? O povo é dono de tudo. Todo mundo lendo revista enquanto as máquinas trabalhavam. Dando uma impressão de que, olha só, né, o socialismo vai ser a solução para a vida das pessoas. E isso a gente tá falando de agora, pô. Não é uma revista lá de quando começou a Revolução Socialista em 17, não. É um negócio muito atual. E a gente vê até como entre os jovens, né, tem esse apelo do progressismo, né? Tá muito em moda. Tá muito em voga hoje em dia, A própria igreja, né, muitas vezes pregou isso. Também. Se a gente for pegar a origem histórica, a gente vai ver várias coisas que corroboram com essa visão. Você pega aqui no Brasil, a gente tem uma visão de que ser rico é errado, porque, por exemplo, a gente é um país muito cristão. E durante boa parte da história, a igreja era contra a prática de usura. Tanto que você tinha até os judeus, né, dominando essa atividade, porque os judeus podiam emprestar dinheiro para outras pessoas que não eram judias. Entre os judeus também não podia. Já o cristão não, aquilo era pecado. Tem até um livro que eu gosto muito de Shakespeare, né? Na verdade é uma peça, que é O Mercador de Veneza. E dando um spoiler aqui para quem não conhece, né? Se quiser, pula essa parte do podcast. Mas é muito interessante ver o final do Mercador de Veneza, porque tem um personagem que é o Shylock, que era um camarada que emprestava dinheiro a juros, e ele foi fazer um empréstimo para um mercador cristão, chamado Antônio, que era um cara que humilhou ele em outros episódios, e ele falou, cara, eu vou te emprestar, mas eu vou cobrar juros não, já que não pode cobrar juros, é feio, né? Vou te emprestar sem juros, mas se você não me pagar, eu vou querer 1 libra de carne do seu corpo. 1 libra são mais ou menos 450 gramas de carne, né? Ou seja, é matar o cara. E eu quero dar carne próxima ao coração, pra não ter dúvida. E Antônio não conseguiu pagar Shylock. Não vou falar como para que vocês vejam a peça, leiam o livro, vejam o filme, interpretado pelo Al Pacino, o personagem do Shylock, é muito bom. E no final, deram um jeito, através da mudança da jurisdição, né, das leis, de que o Shylock não só estivesse errado por fazer isso, e Antônio escapasse, né, sem ter que pagar a dívida dele, como ele conspirou ainda contra a vida de um cidadão de Veneza, ele ainda perdeu metade da fortuna dele pro Estado, a outra metade foi pro Antônio, e ele foi obrigado a renunciar à própria religião. Não. Esse foi o final do cara que emprestou dinheiro, né? Uhum. Então isso contribui. Se você for ver na história também, a gente sempre teve muito mais pessoas com menos e algumas poucas pessoas com mais. Então é muito fácil, se a gente for olhar dessa maneira, as pessoas sempre acharem uma minoria que está explorando o mundo, né? E aí no caso dos judeus, que era uma minoria que tinha acesso aos recursos financeiros, porque afinal eles foram excluídos de outras atividades, acabaram se especializando nisso, ninguém mais prestava dinheiro. E você tem até uma origem até dessa crença antissemita, né? Que a gente viu durante boa parte isso, Bruno, da história. No curso de Capitalismo e Socialismo eu falo disso rapidamente, mas eu falo um pouco sobre isso, que as similaridades dos regimes autoritários residem em várias coisas, mas uma delas é essa culpabilização dos mais ricos, né? Então, quando aconteceu, o nazismo foi invadindo a Alemanha, não foi do dia para a noite, fizeram uma culpabilização dos judeus pelo fracasso da Primeira Guerra Mundial, e que eles eram donos das lojas e das mercearias. Dos bancos. Dos bancos e tudo, e
E isso acabou ajudando a criar esse ressentimento contra eles. Então, obviamente que tem outros fatores, mas ele sempre está presente, esse ressentimento contra o sucesso. Então, assim, por mais que a gente possa entender que num país como o Brasil, que é um país pobre, o grande problema é quem são os inimigos. São as pessoas que enriqueceram apesar do Estado, de todas as burocracias e regulações e dificuldades e legislação trabalhista complexa e impostos, ou é o Estado que fica com a maior parte. Até essa semana vou fazer uma sequência sobre a CLT, que a gente também já falou várias vezes a respeito. Mas agora eu sou CLT, né? Então mudei um pouco de... Agora eu não vou ter que te excluir, vou ter que pôr um X na sua cara na live que a gente fez sobre isso. Todo poder ao proletário. E eu vou fazer sobre isso justamente porque é um dos motivos que atrasam o Brasil e que fazem com que a produtividade do brasileiro seja menor. Então, se desvia o foco do real problema, que é o Estado extremamente inchado e que não permite justamente as pessoas ascenderem. E aí, quando você tem bilionários de tecnologia, nos Estados Unidos principalmente, crescendo a esses níveis que estão crescendo, as pessoas ficam com ressentimento porque a gente está no meio de uma pandemia, muita gente perdeu o emprego e etc. Mas aí você vê, por que essas pessoas cresceram? Porque eles têm bons produtos que são úteis para as pessoas e as pessoas que perderam o emprego, empresas, etc., foram impedidas de trabalhar por quem? Eu dou um bombom para quem acertar essa resposta. Quem tem poder de fechar todo o comércio pelo com uma Estado, canetada, obviamente. né? É o Jeff Bezos? É o Mark Zuckerberg? Eu creio que não, né? É engraçado, né? Vocês estão falando isso e eu era uma pessoa cheia de crenças limitantes quanto ao dinheiro, porque vim de família pobre, vim de família exatamente cristã. Acho que todo mundo ali, eles também, não é que eles fizeram isso comigo, porque, ai, meu Deus do céu, alguém passou a perna neles. Não, é porque vieram desde sempre, né, geração em geração, pensando dessa forma. Você vê até em novela da Globo, quem que é sempre o vilão, pô? É o empresário rico, malvadão. Exatamente. E aí, eu demorei muito tempo para entender que, na verdade, quem estava criando, né, os empregos e gerando riqueza eram pessoas boas.